Então, galera, uma peça mais atual que essa é impossível, apesar dela ter sido escrita em 1882, ou seja, muito mais do que um século aí, né? Mas é só a gente olhar para o cenário político brasileiro que a gente vai perceber muitas coincidências. E não é à toa que a UNB escolheu essa peça, né? Então, desde 2019 que ela está compondo aí o Paz 2. Por que o Paz 2 e não o 3 e não o 1? Porque ela é uma peça do realismo, que é o período que vocês estudam tanto na literatura quanto nas artes. Mas o Ibsen, ele era o escritor da peça, né, o dramaturgo norueguês, então ele fala de uma realidade que não compete apenas à Noruega e não compete a 1882, né, ela é super atual. Poeta, artista plástico e dramaturgo escandinavo Erik Johan Ibsen dedicou-se às artes cênicas durante toda a sua vida como diretor, administrador de teatros, produtor e autor teatral. Um pai arruinado financeiramente, mas dominador e alcoólatra. A mãe religiosa e submissa. Tudo isso repercutiu nos personagens de suas obras, nos conflitos morais e familiares abordados em suas peças. Sua obra teatral foi também influenciada pelo socialismo desde 1850, quando fez parte de um grupo de jovens que foram os primeiros estudantes socialistas da Noruega. Outras influências foram os contos populares noruegueses, as obras do dramaturgo francês Eugène Scribe e a dos filósofos dinamarquês Søren Kierkegaard. Quando a Prússia invadiu seu país em 1864, Ibsen decidiu autoexilar-se com a esposa e o filho. Ausente de sua pátria durante 27 anos, foi no exílio, sobretudo Itália e Alemanha, que Ibsen criou a maior parte de sua dramaturgia. Det tyske forbund og Preussen har erklæret Danmark krig. Ibsen é considerado um dos criadores do teatro realista moderno e do chamado teatro de ideias. Exerceu uma grande influência na obra de dramaturgos e romancistas de outros países, como Joyce, Chekhov, O'Neill, e até mesmo na pintura de seu famoso compatriota Edvard Munch, no famoso quadro O Grito. Seus textos podem ser enquadrados nos 3 períodos básicos da literatura e da dramaturgia do século XIX, ou seja, românticos, realistas e simbolistas. Grande parte dos textos de Ibsen, na época em que foram lançados, foram considerados verdadeiros escândalos. Eram obras que analisavam e até mesmo transgrediam os modelos, costumes e convenções da propriedade burguesa e da era vitoriana, ainda predominantes tanto no convívio familiar quanto na vida social. Sua obra se caracteriza pelo estudo psicológico dos personagens, e em especial os femininos, por abordar a luta de classes, as críticas à burguesia e ao capitalismo, sua contraposição tanto ao liberalismo quanto ao conservadorismo. Ibsen é um dos dramaturgos mais estudados e ensinados em quase todo o mundo, chegando a ser visto, depois de Shakespeare, como o maior expoente da dramaturgia universal. Então, o texto se tornou um clássico porque, através dos tempos, a gente vê esses conflitos, né? Que são os conflitos humanos que perpassam qualquer época, né? Sobre verdade, moral, ética, corrupção, os interesses, né? As pessoas interesseiras, a falsidade, né? O coletivo versus o individual, né? A sociedade versus favorecer minha família. Então, a gente tem todos esses temas atuabilíssimos. Então, como vocês bem sabem, a história passa assim lá numa cidade do interior da Noruega, né? E lá eles tinham uma estação balneária, tipo o Balneário Camboriú, o Balneário, um conjunto de águas que atraem muitos turistas. E aí, alguns desses turistas, inclusive o povo da cidade, começaram a apresentar algumas doenças, né? E aí recorreram ao Dr. Stockman, que era o doutor lá na cidade. E de repente o doutor fala assim, gente, mas o que é isso que está acontecendo aqui? Aí ele resolve investigar a água da cidade. Aí, dentre essas pesquisas, ele descobre que tem uma substância lá, acho que é lixívia, sei lá, o nome, aí vai talvez cair alguma parada assim em química, que são impurezas provenientes dos curtumes que tinham na cidade. Os curtumes eram onde faz o couro, né? Então, assim, muita toxicidade estava indo para essas águas. Então, logo na condição de médico pesquisador, ele escreve um relatório, né, falando de toda a gravidade da situação, né, em relação a essas águas. Só que as autoridades ficam sabendo desse relatório, muito antes dele ser publicado no jornal, e entre as autoridades está o próprio irmão dele, que é o prefeito da cidade. E aí começa a briga, porque as autoridades não querem que se publique esse relatório, porque eles não querem deixar de ganhar dinheiro por conta do balneário, né, que sempre atrai bastante turista para a cidade. Tem aquela cena, né, que ele vai apresentar o relatório pro prefeito, mas só que os jornalistas estão ali, né, e aí eles acabam sabendo da notícia, né, e ficam interessados em vender jornal com a notícia, né, que, ai meu Deus, uma notícia dessa tem que ser publicada, então a gente vai vender muito jornal.
Então, eles não estão interessados também, jornalistas, no bem da comunidade, né? Porque as águas estão fazendo mal para todo mundo vai ficar doente, tal, tal, tal. Eles estão preocupados em vender bastante jornal, né? Sim, essa é também uma das minhas descobertas. Somente o pensamento livre, as ideias novas, a capacidade de um pensar diferente do outro, o contraditório podem contribuir para o progresso material e moral da população. É por isso que, repito, considero imperdoável, por parte da Voz do Povo, afirmar diariamente a falsa doutrina segundo a qual só é a massa, a multidão, a maioria que possuem autoridade para dizer o que é ou o que não é liberdade moral. Essa mesma teoria prega que o conhecimento, a cultura e o progresso são fontes de um vício e corrupção, envenenando a sociedade, da mesma forma como os curtumes do Vale dos Moinhos despejam imundícies nas nossas águas minerais. Não. É essa mesma Voz do Povo que proclama que a massa tem direito às melhores condições de vida. Mas com todos os diabos, se a tese da Voz do Povo fosse posta em prática segundo a sua orientação editorial, o povo estaria mergulhado no vício e na corrupção, pois ela prega a ignorância, prega a velha mentira que herdamos de nossos pais, de que é a cultura, as ideias novas que fazem mal para a sociedade. O verdadeiro grande mal é a pobreza. São as miseráveis condições de vida que esmagam muitas pessoas. Em última análise, os poderosos, os mesquinhos, os interesseiros cultivam a ignorância para se manterem no poder e obter lucros e vantagens. Tanto isso é verdade, que todos aqui pensam em construir a prosperidade pública sobre uma base envenenada e pestilenta, sobre uma fraude e uma mentira. É importante a gente observar as deixas que o próprio Ibsen vai deixando, enfim, as deixas que ele coloca durante a peça. O jornal da cidade é chamado A Voz do Povo. Então, os jornalistas, o jornal, todo esse comportamento também representa o povo dessa cidade. Que como é esse povo dessa cidade? Ele é interesseiro, ele realmente está afim do lucro trazido pelo balneário. Ele é um povo que não é muito crítico. Então, o prefeito vai tentar subornar os jornalistas para que eles não publiquem a mensagem. E, de certa forma, também é uma referência de suborno ao povo. Essa figura do povo, ela volta na Assembleia Popular, né? Que é aquela cena que tem bastante personagens e que é convocada pelo doutor, né? Para colocar o povo a par da situação que está acontecendo. E ali tem vários personagens. Há uma só coisa, a acusação de que o médico é o inimigo do povo. O povo é tão cabeça fechada que o médico está tentando denunciar o que está fazendo mal, né? Esse envenenamento das águas. Aí nós temos vários antagonistas, né? A figura principal, claro, é a figura do prefeito, mas aí são jornalistas, são a Assembleia do Povo, é a própria mulher do Dr. Stockman, que ela, no caso, muito preocupada com a enfim, em ter dinheiro, né, para pagar as contas e tudo, manutenção da casa e etc. Um pouco que reflete a mulher, né, do final do século XIX. É importante que a gente contextualize essas coisas, né? Que é um pouco o oposto da filha dele. A filha dele, por ser uma geração mais nova, apesar de ser final do século XIX, reflete um outro tipo de mulher. Aí também são temas que podem vir a surgir. Também trata dos temas dos crimes ambientais, né? Então a gente vê que esses crimes cresceram de uns anos para cá, mais especificamente na gestão do Ricardo Salles, que é entre aspas, ministro do meio ambiente. Se ele representa o meio ambiente, ele não deveria favorecer o agronegócio, a mineração, a invasão de terras indígenas, que são terras protegidas, e se elas são protegidas e tal. Isso quer dizer o quê? Não pode desmatar ali, porque você vai estar afetando os rios, etc. Eu vi uma reportagem essa semana que é tomado como patrimônio histórico e material da humanidade as cataratas do Iguaçu, no sul, né, na divisa ali. Aí eu sei que essas cataratas estão secando, estão só fininhas, não são mais as grandes cataratas, quase são cachoeirinhas, bem pequenininhas, e quase secando porque os rios que alimentam essas quedas, eles estão minguando. E por que eles estão minguando? Porque eles dependem da floresta, né, e aí vocês vão estudar isso em geografia, em biologia, sei lá. Então, todas essas questões, elas podem vir misturadas na prova.
Inclusive tem o desmonte do IBAMA, né, que exonerou pessoas que estavam cuidando da parte técnica lá, mas que denunciavam essas corrupções que estavam acontecendo. Então, assim, tem extração de petróleo ilegal, tem ataque aos manguezais, tem... são inúmeros, assim, né? E tudo isso, assim, são crimes de impobridade administrativa que ele comete explicitamente. E tá aí, não tá preso até hoje. Tem um gráfico estarrecedor, não tem outro adjetivo pra isso, que mostra uma curva absurda de 2 para cá da quantidade de liberação de agrotóxicos que não entram de jeito nenhum na Europa. Foram quase 500 substâncias novas aprovadas. Em 2 anos, o Bolsonaro e todos os ministérios correspondentes da agricultura, do meio ambiente, etc., liberaram quase mil desses agrotóxicos, que são altamente nocivos para a saúde. Então, as provas trazem muito essas coisas da atualidade. Então, com certeza, vocês podem contar que vão vir essas questões da peça, junto com questões de geografia, de química, de biologia e, obviamente, de história e sociologia. Mas agora, falando de uma coisa que compete tanto a arte quanto a literatura, são as características do realismo que a gente vê na peça. Então, de trazer todas essas características para vocês, como que eram, né, os personagens da literatura, seja ela dramática ou não, do período realista, né? É só a gente pensar em Machado de Assis. Vocês provavelmente tiveram que ler alguns contos dele, certo? Então, pessoas, quando vocês linkam as coisas, podem favorecer vocês. Então, só vocês pensarem um pouco em história. O que a gente tinha ali no final do século XIX acontecendo de fatos que influenciaram diretamente as artes da literatura. Então, a gente tem a Revolução Francesa, incentivada pelas ideias de Rousseau e o Iluminismo. O que era o Iluminismo? Agora também a filosofia ajudando a gente aqui. O Iluminismo era observar as coisas pela razão, né? A luz da razão, por isso o Iluminismo. Então, teve a Revolução Industrial, todas aquelas transformações. Então, os realistas queriam ser realistas, ou seja, eles estavam se opondo ao movimento anterior, que era o romantismo. O romantismo que adorava viajar, né, estava lá em Nárnia, né, com as idealizações do mundo, utópico, essa coisa toda. Então, aí vem o realismo e quer se opor a isso. Então, assim, as características da literatura e do teatro romântico vai ser, assim, muito a valoração da subjetividade. Então, aqui nós vamos ter esse rompimento e nós vamos ter a característica da objetividade na narrativa. Então, a busca pela verossimilhança, ou seja, pelo aquilo que parece com a realidade. Então, a gente vai falar do materialismo. Vai ter bastante esse detalhismo, né? Essa descrição detalhista das personagens. Então, assim, não é que eles deixam de ser objetivos, eles continuam sendo objetivos. Então, assim, tem um retrato fiel das personagens, desses defeitos, desse caráter deles. Uma linguagem mais simples, mais direta, mais clara. Fala do universo da burguesia, de todas suas contradições. Faz denúncia social, né? Quem mais? Os heróis, eles já começam a ser problemáticos. Não é aquele herói enquanto protagonista da história, né? Ele não é linear psicologicamente falando, né? Ele não é bonzinho do início ao fim. Ainda que, por exemplo, o Dr. Stockman, ele é idôneo, né? Do início ao fim. Porém, alguns personagens oscilam bastante, né? E na peça aí a gente pode ver isso. Então, basicamente, é vocês irem com esse olhar, né? Esse olhar de que tudo é mesclado. E aí trazer as outras disciplinas para ajudarem vocês. Outra figura que pode aparecer muito bem também é a figura do Auguste Comte, né? Que é o pai do positivismo, né? Que é essa ideia de que a ciência é acima de tudo, né? Então, pode ser que apareça também. De uma das mais celebradas técnicas dramáticas de Ibsen, o leitmotiv. Esse termo, que vem da música, dá nome a pequenos elementos recorrentes no texto, como se fossem temas musicais. Foi Peter Zonde, no seu livro Teoria do Teatro Moderno, quem nos fez ver como o emprego desses elementos, pingando repetidamente no meio do texto, pode sinalizar sua condição de sinais do passado, emergindo brevemente das profundezas do indivíduo. Nessa altura, claro, não estamos mais falando só de teatro, o que afinal faz jus à coragem de Ibsen em aproximar os dois dramas, de um e de outro lado da cortina. Bem, senhores, chegou a hora. Eu vou começar. Não seria. Sou um homem pacífico e tranquilo, que preza a moderação refletida e a reflexão moderada.
Todos que me conhecem podem atestar. Certamente, certamente. Aprendi na escola da vida que a temperança é a virtude de maior proveito para o cidadão. Assim sendo, eu peço ao honrado amigo que convocou a reunião dessa noite que se mantenha dentro dos limites das citadas moderação e temperança. Está interessado na divulgação de certos boatos sem fundamento, ou pelo menos exageradíssimos, no que diz respeito à pureza, autorizar. Você não tem o direito de propor uma coisa dessa? Como é que tem o direito de falar? Senhoras, por favor. No nosso bravo periódico. Ficamos suspeitos. Estou inteiramente de acordo com o Lorenzo. Doutor Stocco, nesse caso, tem contra si a vontade geral. Portanto, tem contra si o mensageiro do povo. Vamos lá. Eu quero revelar a todos uma nova descoberta que eu fiz, de muito maior alcance do que a posição errada de uns encanamentos ou uns banhos podres. Nenhuma palavra sobre os banhos, doutor. O senhor já se comprometeu com a Assembleia. Nenhuma palavra a respeito. Minha nova descoberta não diz respeito à fonte das águas, mas sim uma outra fonte. A fonte moral de nossa existência. Insinuação? Não apenas os encanamentos, mas também a nossa sociedade está repousando em solo pestilencial. O solo pestilencial da mentira. O orador deve moderar-se. Eu peço que me ouçam com atenção por alguns instantes. Quanto mais não seja em respeito ao trabalho dedicado que eu venho realizando há muitos anos em prol da gente de nossa querida molecada. Meus amigos, o maior inimigo da verdade e, portanto, da liberdade entre nós é essa coisa terrível que tem o nome de maioria. A maioria liberal, a maioria popular, é ela, são eles, vocês, eu, o povo. O povo é o maior inimigo do povo. Pronto, agora já sabem.